lá, vou te chamar. Mas é que Dai... Oi, Clá, tudo bom? Oi, tudo Eu bom? vou responder a Dai aqui. Dai, sabe o que que acontece? Eu vou explicar uma coisa. Eu fiz uma assessoria em Porto Alegre e o que estava acontecendo? O que que acontece, gente? A gente tem que pensar que é tudo muito novo para essas crianças. Então, assim, ó, uma coisa é eles entrarem na frente de um computador agora e de um celular e enxergarem a professora do outro lado. Então, é todo um processo diferente para eles e que, na verdade, uh, gostaria de... Tá, Marisa, já comento. Então, é todo um processo novo para eles, essa questão de sentar na frente de um computador e prestar atenção numa professora. Então, tem que trabalhar desde isso, dele sentar na frente e ficar um tempo no computador ou dar um oi aqui, como eu estou fazendo com a Clá, entendeu? Então, assim, não acho que eles vão sentar na frente do computador, vão olhar a professora e vão prestar atenção no que ela está falando. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Fala, Clá. Fábio, tudo bem, querida? Bem, tu tá bem? Ah, eu tô Que bom. exatamente isso, assim, dando continuidade, então, por isso que eu te pedi, me chama. Aham, vai Porque, lá. assim, então, eu trabalho com sala de recursos, né, como educadora especial, A Clá é educadora e especial do Santana. isso. E aí, então, eu tenho alunos com diferentes tipos de deficiência, tá? E Uhum, aí eu tenho feito, né? Tenho feito um trabalho de interação, claro, com a parceria das famílias, através de vídeos, através de retorno pelo WhatsApp, eles me mandam fotos, né? E assim a gente está indo. Porém, com os alunos que têm os autistas, eu estou tendo mais dificuldade. Por quê? Eles não ficam, né? Bem o que tu estava falando agora. No vídeo, eles têm vergonha, ou eles não, né? Eles me enxergam assim, sabe? Assim, eles não conseguem uhum, ficar. E isso eu observo quando a gente faz a aula com a turma inteira também, porque daí eu uhum, participo, porque assim, a gente tem aulas, né? Tem lives com a professora regular. E quando tem um aluno incluído nessa turma, eu participo junto. uhum, E aí, de ver os colegas, assim, né? É no Google Meet, quando eles veem os colegas, uhum, eles fecham a câmera, que daí é a orientação que os pais, né? Os pais fazem daí, né? Fecham uhum, a câmera e eles ficam ouvindo. Mas uhum. essa interação que a gente está fazendo aqui não rola, né? E aí, então, assim, Oi eu tô lá. tendo dificuldade. Eu tô tendo Uhum. dificuldade nesse período da quarentena, porque a minha sensação é de impotência, sabe? Parece que eu não tô fazendo nada com os alunos Os autistas. autistas. Tá, então eu vou te dar uma sugestão, uma dica, tá? Isso. Como tu tem, na verdade, as pessoas que trabalham, tu tem que entrar em contato. E, gente, tudo é trabalho em equipe. Tudo, gente, Equipe. tá? Assim, ó, não tentem trabalhar sozinhos. Trabalho em equipe. Então, o que que tu tem que fazer? Tu tem que entrar em contato com as pessoas que trabalham com ele e pedir que essas pessoas treinem este trabalho aqui. E como que é este trabalho? É todo dia ele entrar no computador, não sei onde é que Uhum. ele vê, se é no tablet, onde é que ele vê, e ele parar e sentar. Começa aos poucos, começa com 1 minuto, ele parado, e aí tu gravar talvez um vídeo, entendeu? Tu grava um vídeo, tipo, falando Uhum. algumas coisas, e que ele tenha que ficar de 1 minuto, ó, tem que ficar ouvindo até ela terminar, e tu vai sempre finalizar com alguma forma, ou um tchau, ou levantar alguma coisa e dizer, ó, quando eu levantar a caneta é que acabou, entendeu? Porque aí ele vai Uhum. associar que ele Sim. só pode levantar quando então, ir Uhum. aumentando. Por quê? Primeiro, tu vai ter que fazer ele ter esse foco, para depois tu Sim. fazer ele ter essa interação. Depois que ele tem este foco, tu pode começar a Aí vai. trabalhar com imitação. Aí tu pode fazer. Vamos dar um exemplo aqui do Ricardo. Ricardo, então vamos lá. Então, tu tem que pedir para a família ter lá na casa, tá? As peças que tu Uhum. tem contigo. Então, como se eu tivesse o óculos e a caneta. E ele lá também tem que ter um óculos e a caneta. E aí tu vai Ah, dizer, sim. Uhum. Ricardo,
A caneta vou pegar. Pega a caneta. Ele vai ter que pegar a caneta. Agora, o óculos. Ele vai ter que pegar o óculos. Agora, eu quero que tu coloque a caneta no nariz. Imitação. E aí, depois, começam os processos, daqui a pouco, do que tu vai começar a pedir. Porque o que nós temos? O autista tem uma dificuldade imensa de comunicação, né, gente? Então, vocês imaginam como é que é, se já é difícil para ele se comunicar ao vivo, vocês imaginam diante dessa situação aqui. Se a gente já está com tudo aqui, né? A mãe até me disse assim um dia, Clarissa, ele tinha passado, ele tá super tranquilo. Aí no primeiro encontro que teve no Google Meet, que ele viu a turma inteira, ele se desorganizou. Foi o primeiro surto na quarentena. Mas né? é porque então, é muito novo para ele, né? Para nós todos, né? Então, para eles, mais ainda tem. Hoje, tem que ter um cuidado, tá? Tenta fazer isso, tá? Falar com a equipe. Falar com a equipe. Obrigada, querida. De nada. Beijo. Obrigada. Beijo. Beijo. Vou chamar a Maria. Eu não sei como é que sai, mas sai de um jeito. Aí. Vou chamar a Marisa. Deixa eu chamar a Marisa. Aqui, Marisa. Vamos aguardar a Marisa. Para quem não conhece, essa é a Marisa Finger, uma fonoaudióloga de respeito, que eu adoro, que eu amo de paixão. E aí, Marisa, então, fale. Boa noite, Fábio, boa noite para os participantes. Eu gostaria, Fábio, de comentar na questão da agressividade do TEA. Em primeiro lugar, a gente tem que descobrir o contexto desta agressividade, não é? Saber o porquê, pelo contexto, não pela comunicação, do que estaria acontecendo. E tentar oportunizar uma outra atividade que levaria ele a trocar de padrão, né? Então, como a Daiane falou, da música, ela consegue mudar de padrão com a música, então fortalecer isto. Mas também não deixar ele na dependência de cada vez que se autoagredir, ter que colocar a música, né? Então, dentro do contexto, a gente tentar resolver essa situação. Esse é um dado. Na questão da psicomotricidade, eu acho fundamental, e Fábio, tu conhece o meu trabalho, é todo embasado em cima do desenvolvimento psicomotor, neuropsicomotor, né? Então, eu acho isso fundamental, porque quando a criança chega para nós, ela já tem um domínio do psicomotor. E a gente parte deste domínio em cima de uma estimulação com música, com cantigas, com ordens, com comportamentos que vão associando o movimento à estimulação cerebral juntamente com uma linguagem, né? Então, isso vai favorecendo, tá? Então, era esse o comentário que eu gostaria de perfeito, fazer. Maravilhoso. Outro dado para nós terapeutas que estamos retomando com a atividade, o que eu tenho feito nas sessões de terapia é usar os vídeos. Eu filmo, porque eu não sou tecnológica, para mim é muito difícil fazer isso. Mas foi uma forma que eu consegui de também estar inteirando essa criança que está em casa, que está recebendo aula das escolas, né? Interagir também comigo desta forma. Então, eu filmo a atividade e dou a ordem. E depois eu mostro para ele, olha como tu está conseguindo fazer por aqui. Não é? Então, eu também estou reforçando este lado. É uma sugestão para os colegas também fazerem isso. É esse o trabalho em equipe, né? Na verdade, Justo. né, Maria? Então, assim, que a Clá tem que estar procurando esses profissionais para estar pedindo esse auxílio, porque não adianta a gente, de uma hora para outra, colocarem um tablet ou um computador na frente dessa criança e queira que ela faça. Abstrato. É muito abstrato, né? A gente tem que, na verdade, é um treinamento novo para ele. Novo. Né? E para nós também. Para nós também, na verdade. Então, em razão disso, é a minha sugestão.
tá? Então, tá. Muito obrigada. Beijo e tô Beijo. assistindo ainda, tá? Ah, que bom. Fica aí, pode voltar quando quiser. Tá Beijo. certo. Beijo. Eu vou chamar a Luísa. Cadê a Luísa? Oi, Fabi. Oi, pessoal. A Luísa é uma fono aqui de Santa Maria, que eu comecei a trabalhar recentemente, né? Na verdade, a gente começou e Não faz muito tempo. está sendo um prazer gigantesco para mim. Pensa uma pessoa... bastante, sabe? Estamos aprendendo juntas muitas coisas. Pensa uma pessoa saber trabalhar. Oi, Kika! Pensa uma pessoa saber trabalhar em equipe, é a Luísa, assim. Que legal. E aí... Eu adorei ouvir, Marisa, porque a Clá também é uma dificuldade a gente trabalhar essa questão online, né? Agora na quarentena. Nós temos, assim, experiências boas agora da quarentena, né, Fábio? Com trabalhos muito bons em equipe, assim, mas realmente é uma dificuldade muito grande. Adorei a dica, Marisa. Amei de fazer vídeos e realmente funciona bastante. Fábio, eu queria falar um pouquinho sobre a questão com os pais, para te falar até uma orientação, assim, da dificuldade, às vezes, que os pais encontram na questão, assim, ó, autonomia e linguagem. Que é um assunto bem delicado, tem uma linha muito tênue aí nesse assunto, porque às vezes eles acreditam que a criança ter muita autonomia é muito bom, e é muito bom, nós trabalhamos para essa autonomia, que me preocupa em alguns casos, até o nosso primeiro caso junto, a gente trabalhava pela autonomia, né, e é realmente um trabalho muito importante, só que eu tô com um caso que, assim, a autonomia está afastando muito da linguagem, da necessidade da linguagem. Então, assim, é um caso que me preocupa bastante. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, eu queria ver a tua opinião, assim, porque então, os pais gostam muito dessa autonomia e é muito boa, realmente. Então, assim, não, mas ele abre o armário, ele pega, ele faz, ele não precisa pedir, ele arruma as coisas. Não tem necessidade. Só que essa autonomia, além de afastar dessa necessidade da linguagem, socialmente, você entende? Acaba porque a linguagem tem todo esse fator social que a gente precisa e quer muito com essa criança. Uma criança já tem uns 5, 6 anos. 6 anos. Tá. Então, assim, eu queria conversar contigo sobre isso, até a opinião dos outros profissionais que estão junto, assim, do quanto mostrar para essa família que a autonomia está afastando um pouquinho ele dessa linguagem. A gente está com um baita problemão agora, que é a tal quarentena, né? Então, na verdade, o que... Isso aumentou muito na quarentena, porque ele se fechou muito e faz tudo. E aí não tem o contato social com os colegas, né? E isso é muito ruim, né? Como que fazer? Tem que falar, na verdade, para esses pais. A pergunta para os pais: o filho de vocês é para onde? É para casa ou é para fora? Tá? Fazer sempre essa pergunta. E assim, ó, os pais que estão me escutando aqui vão concordar. Os pais, e nem vocês profissionais, e isso às vezes tem dificuldade de visualizar esse autista crescendo. Não consegue imaginar lá na frente. Então, Luísa, eu sugiro que tu converse com esses pais ao ponto de estar conversando com eles assim, ó. O que tu quer pro fulaninho, tá? Vamos ao nome Ricardo aqui, tá, Dai? Todo respeito. O que tu quer para o... O que tu quer para o Ricardo, tá? Quando tu imagina o Ricardo, o que tu quer? Tá? O Ricardo vai querer... Se o Ricardo for numa festinha de aniversário e não tá visível, então tu tem que fazer os pais visualizarem essa situação. E só quando os pais visualizam uma situação concreta é que eles conseguem entendeu, Luísa, o que se precisa e por que precisa dessa autonomia, entendeu? E, assim, eu acabei colocando algumas coisas, dificultando a vida dele em casa, pedindo para dificultar um pouco a vida dele. E isso, claro, que desacomoda, né, Fábio? Desacomoda a família, desacomoda tudo. Então, tem uma questão bem importante nisso, assim. Então, é um assunto que está me preocupando e é um trabalho diferente, assim, né, que a gente acaba fazendo, que é tirar um pouco dessa autonomia
É um trabalho que parece, às vezes, o retroceder para a família. Não é, não, é que na verdade as é o famílias trabalho não da linguagem, fazer essa Exato. linguagem ser mais necessária. As famílias não conseguem visualizar isso, entendeu? Então, assim, tem que talvez botar para eles, colocar essa situação para que eles visualizem essa situação. Entendeu? É importante os pais visualizarem a situação. Ok, mas ele vai. Vocês não querem. Porque daqui a pouco, Luísa, a família não quer tirar essa criança do aconchego. E aí, minha amiga, entra um psicólogo, né? Aí entra. Sim. Aí tem que encaminhar para um psicólogo. Diogo, tu tá aí? Tem uma equipe, e também a equipe está com dificuldade, sabe? De entender exatamente essa proposta. Entende? Pois é, mas eu acho que tem que conversar, entendeu? Porque daqui a pouco essa família não quer também que esse menino vá. Né? E daí tem que trabalhar isso daí. Então tá, obrigada. Ajudei? Eu muito. Que agradeço. Sempre, né? Então tá. Ai, Beijo. Que bom. Beijo.